Vamos falar de Grenal? Tava lá em Porto Alegre, aliás, foi eu o estado do Rio Grande do Sul é muito curioso, né, porque é quase que um país à parte, várias coisas desde a economia, a política e o futebol, né, é muito forte o azul e o vermelho ali, ou você é Grêmio ou você é Inter e é alguma coisa muito forte. E estando lá, eu acompanhei lá uma resenha de esportes, deles falando sobre a espanholização do futebol brasileiro, que falaram: "Cara, quem não enxerga que Palmeiras e Flamengo são o Barcelona e o Real Madrid do futebol brasileiro, tá alienado", porque assim, não tem e isso era um gremista falando, não tem a menor chance de um time como o Internacional ou o próprio time como o Grêmio chegar lá e na verdade era o torcedor do Internacional falando e o gremista não concordando. Mas falando: "Pô, não tem como esses times chegarem lá e bater de frente com eles hoje. A gente vai ganhar do Juventude, do Vasco, não sei o quê, mas chega lá em cima, é outra liga que eles estão jogando", né. Então, é curioso ver essa maneira como eles enxergam, mas eu acho que hoje eles têm a gente já falava do descasamento financeiro, principalmente do Internacional, mas a gente tá vendo o resultado ruim dentro de campo dos 2, né. O Inter foi eliminado sem muita resistência do Flamengo na Libertadores. O Grêmio caiu na Copa do Brasil também, né? Então É, não. o Grêmio caiu na Copa do Brasil e tá só no Brasileiro até o final do ano também. E, Exatamente. e como é que você vê a situação financeira dos dois grandes times do Rio Grande do Sul? Vamos lá. Primeiro, esse tema da espanholização é muito legal porque eu discordo, né? Eu acho que você tem sim um distanciamento muito grande de Flamengo e Palmeiras num Ah, ciclo aí de médio o, prazo. o Grêmio caiu para o CSA, é Pro verdade. CSA, exato. Você tem na minha opinião, né, você tem um distanciamento, assim, muito relevante para médio prazo, mas para longo prazo eu não acredito. Eu acho que você tem projetos aí como o Bahia do Grupo City, você tem também se vier agora a SAF do Fluminense, com o que o clube teve de injeção agora pelo Mundial, dá para fazer um trabalho muito robusto a médio prazo já. Você tem o próprio Cruzeiro, que quando vem numa janela e não gasta mais do que pode, é um bom sinal de que o clube vai apostar no aumento das suas receitas recorrentes e numa sustentabilidade. E mais do que isso, aí já falando um pouco de Grenal, né? O Internacional, assim como talvez o Botafogo, por situações peculiares, e o próprio Galo em 2021, o Internacional ele se permitiu competir com esses dois e deu uma espécie de cartada ali, all-in, né, que a gente chama ali no poker, né? E o Internacional vem fazendo isso sem resultados esportivos há pelo menos 3, 4 anos. Então, Uhum. lembrando, o Inter vende 10% por 50 anos dos seus direitos televisivos. Então, esse ano o Inter está recebendo 10% a menos do que ele deveria, porque ele vendeu isso para comprar jogadores lá atrás. Você teve a situação da enchente, que foi um fator extraordinário, né? Muito relevante negativamente. E o Inter seguiu ali inadimplindo os seus compromissos e não deixando de aplicar a receita no futebol. Então, assim, ok, eu acho que o Flamengo e o Palmeiras estão distantes, mas eu me pergunto, será que essa distância ela tá tão grande só pela capacidade de receita desses dois clubes, ou talvez o Internacional tenha alguma espécie aí de culpa no cartório e poderia estar fazendo um trabalho administrativo melhor para talvez não chegar em 1 bi de receita, mas quando você chega num patamar de 700 milhões de reais, 650, você já vai conseguir brigar em termos esportivos de forma muito mais relevante. Uhum. E isso o Internacional sempre fez. Em 2012, que foi o ano que o Inter estava ali brigando por tudo, o Inter estava muito melhor, por exemplo, do que Flamengo e Palmeiras. Então eu acho que tudo bem, existe esse distanciamento, mas talvez antes de você trazer isso como algo afirmativo e absoluto, eu acho que falta um dever de casa para o Internacional de equacionar um pouco as suas contas. E aí, quando você olha para o time que o Inter tem, quando você olha até para o que o time ensaiou jogar na primeira metade ali da temporada, um pouco antes da parada do Mundial, e aí você olha agosto e o clube já tá sem nenhuma outra competição para disputar, porque caiu também na Copa do Brasil na Libertadores, você se pergunta qual que é o sentido. O clube tá lá do meio para baixo da tabela e mais uma vez o clube vai fazer o quê? Com a Selic a 15%?
vai pagar juros, vai aumentar o seu endividamento de curto prazo, vai aumentar a dívida geral e vai se asfixiar para o próximo ciclo. A análise do Inter é muito simples, né? Ele se arriscou, tomou um dinheiro de longo prazo para fazer um investimento de curto prazo que não deu resultado. Perfeito, Tão simples quanto isso. perfeito. E agora vai Alavancou colher as consequências disso. com uma dívida que vai bater 1 bi esse ano, uma receita total em 515 milhões de reais, mas que dentro desses 515, 180 são de venda de jogadores. Então, olha como se você não vendesse jogador e se a sua dívida for 1 bilhão com os juros que você paga, naturalmente você vai pagar, 150 milhões, que vai ser praticamente metade da sua receita recorrente, você vai pagar em juros. Uhum. Isso é muito preocupante. Já o Grêmio, que tem aí um faturamento nos 489 milhões de reais e uma dívida de 525, é um clube que, financeiramente falando, ele já teve até um pouco melhor, mas não é um clube que dá tantas preocupações como o Internacional. Mas pensa o seguinte, é um clube que, inegavelmente, vem tendo um desempenho esportivo muito pior que o desempenho administrativo. Flamengo, Verdade. por exemplo, é o maior case disso no futebol. O Palmeiras sempre conseguiu igualar e até superar o Flamengo nos últimos anos, justamente porque tinha uma gestão financeira e financeira e esportiva somadas melhor do que a do Flamengo. E hoje o Grêmio, quando você olha o time do Grêmio, tá muito ruim. Com todo o carinho do mundo. Eu tive no sábado assistindo na TV mesmo, né? O Grêmio Ceará. O Grêmio Ceará. Eu não lembro de ter visto um jogo tão ruim na minha vida, assim. Não, eu não achei o jogo tão ruim, mas eu acho que talvez por eu ter assistido ele lá em Porto Alegre, foi ruim pro Grêmio, porque o Ceará teve, em alguns momentos do jogo, conseguiu até equiparar ou ser superior ao Grêmio. Então, assim, é uma situação que o Ceará, ele tá com um time bem ajeitado, mas, chegar para jogar com o Grêmio em Porto Alegre, é lógico que você ia esperar um time que ia buscar mais o gol, que ia ser Sim. mais... Mas falta uma organização e até um certo padrão tático, né? Então, assim, não é a nossa praia aqui, mas você olhando, fica um... Porque quando você assiste muito jogo do Palmeiras, eu assisto muito jogo do Flamengo, nós, como torcedores desses times que estão em destaque, você sabe que você sempre vai encarar o adversário na sua melhor versão. Então, o Grêmio que vai ao Maracanã esse final de semana, o Corinthians que vai receber o Palmeiras, esses times vão jogar melhor do que eles costumam jogar jogos de menor mobilização. Então, eu acho que, assim, se você olhar para dentro do campo, o campo está impedindo com que o Grêmio sonhe um pouco mais alto. Então, eu acho que talvez um trabalho ali um pouco mais amplo na gestão esportiva, fazendo uma... Não conheço nenhum profissional de lá, mas às vezes fazendo uma reforma estrutural do departamento de futebol possa ser algo que vai fazer uma diferencinha. Mas hoje, só finalizando aqui o nosso bloco Grenal, esses times, se você olhar pelo aspecto esportivo, eles estão se distanciando bastante e eu acho que ambos têm coisas a gente tem como ajustar algumas direções que ambos os clubes estão tomando. Mas dá para dizer que a situação do Internacional é um pouco mais delicada por ter se arriscado mais financeiramente, né? Porque o do Grêmio, no final do dia, é só melhorar o time. Que, óbvio, não é só, mas ele pelo menos está com a casa mais arrumada. Com certeza. Principalmente, o meu torcedor de balanço ali, que eu sou quase que o pai do torcedor de balanço ali nas comunidades da Twitter, etc. Eu falo, olha, 2025 a gente tem que entender que quando você olha a taxa de juros a 15%, todo clube vai pagar juros. Então, se a gente tinha um endividamento que era muito considerável, agora esse endividamento ele está a curto prazo. Então, significa que se você fatura 300, 350 milhões e você tem 120, 130 para pagar só de juros, mais folha salarial, mais todos os custos, você vai ter que renegociar essa dívida em condições piores. Então, hoje o futebol brasileiro ele passa por um processo, literalmente, de não apenas endividamento crônico, mas endividamento de curto prazo, asfixia financeira. E eu acho que esse é o caso do Inter. Meu amigo Google aqui me ajudou com uma informação que eu estava curioso, que quando eu vi que o Grêmio foi eliminado pelo CSA, eu achei aqui uma estatística muito curiosa.
pois o Grêmio foi eliminado do CSA, perdendo o primeiro jogo em Alagoas e empatando 0-0 no Beira-Rio. Mas Na Arena do na Grêmio. Arena do Grêmio, desculpa, Beira-Rio, Aí os os caras vão gremistas matar a ficar gente. felizes. Mas o mais curioso é que na rodada anterior, que foi a segunda rodada, o Grêmio empatou com o Atlético e ganhou nos pênaltis. E antes do Atlético, o Grêmio também passou nos pênaltis. Ele empatou com o... Deixa eu achar aqui. Foi com o São Raimundo, um empate em 1-1 e ganhou nos pênaltis. Ou seja, o Grêmio jogou 4 jogos na Copa do Brasil e não ganhou. Foram 3 empates e uma derrota. Tava Jogando se com esforçando, né? São Raimundo, o Atlético aliás, contra o Atlético foi um dos gols contras mais bizarros da história bom, pelo menos por falta de emoção, o torcedor do Grêmio não vai morrer, né? Porque a emoção é o que o Grêmio tem dado esse ano aí. Eu vou deixar a sugestão para alguém fazer aí o vídeo dos piores momentos do Grêmio na temporada. Eu lembro que lá atrás no Flamengo esse vídeo era quase que anual, assim, pra gente sofrer um pouquinho.